E o Cássio, eu não sei se tu vai te lembrar agora, mas inclusive na penúltima história do Almanac, porque depois tem uma história extra, chama Ponderações. E quando o personagem está ele geralmente ele atua de noite, né? Durante o dia ele deixa o corpo, porque quando ele não está sonhando, ele volta a ser um simples cadáver, né? Mas ele fica preso no limbo. E aqui ele recebe a visita de ninguém menos do que Lúcifer indo tentar ele. E ele diz: Deus disse que vai te salvar, será mesmo, né? E foi a penitência de 70 vezes 7, né, que ele fez para ti e tal, e aí ele começa, porque as pessoas sempre querem ver como era a aparência do penitente, né? Nessa história, Lúcifer aparece com a aparência dele próprio, né? Para confrontar mesmo. Depois ele começa, né, a mostrar que não passa de um cadáver, e aí ele começa a relembrar algumas pessoas, alguns inocentes que ele matou em suas missões. Então, essa mulher, e desse rosto, você se lembra? Pobre mulher morta no Camboja, enquanto fazia um programa com um importante militar. Você nem quis saber, atirou contra a cabana de madeira sem se importar. Então, essa mulher morreu porque o penitente havia, o V-73, Valhalla, número 73, né? O V-73 havia sido encomendado a ele a morte desse militar com quem ela estava nessa noite. Ele simplesmente fuzilou todo mundo lá. Então, era assim, né? Nesse livro aqui tem duas histórias muito importantes, que é Uma Triste Rotina e Ponderações. Uma Triste Rotina diz o que acontece com o corpo físico e Ponderações diz o que acontece com o corpo espiritual quando não está em ação. E o penitente é um personagem que ele, por hora, ele não tem ainda o controle, ele não tem livre-arbítrio, né? Ele age onde ele tem que agir, né? Ele não tem muita escolha ainda. Ele não despertou isso nele. Eu ainda pretendo, obviamente, no futuro fazer ele despertar, né? Quem sabe ele perceber que está sendo apenas um joguete. Será que ele vai gostar? Que outro caminho as pessoas têm para chegar até você, para comprar ou a edição do Penitente, ou, quiçá, eu não sei se ainda tem, do grande almanaque dos heróis, o grande álbum dos heróis BR, o Ultrax. Como é que a galera te acompanha, pega essas informações aí com você? Olha, esse álbum de figurinha, tem um vídeo aqui no canal. Eu adorei colar essas figuras. Olha que coisa linda. O álbum Isso mais aqui são figurinhas completo de mesmo, né? heróis, e só tem herói BR, né? Só super-herói brasileiro que foi publicado, tá, pessoal? Para sair no álbum não poderia ser personagem criado, é só personagem publicado. E aí aqui, isso é figurinha mesmo, tá? Aqui, o meu já tá colado, mas quem comprava tinha que colar a figurinha, óbvio, né? Então, aliás, o Cássio, assistam, né? Foi um dos vídeos mais legais aí sobre Cara, o álbum de eu me figurinha. diverti muito fazendo aquele vídeo, colando todas essas figurinhas aí, É, cara. Me sinto um garoto de novo, viu? então, né? Isso que era a proposta mesmo, cara. É muito legal, muito E legal. aí, como é que a galera te encontra e fica sabendo dessas coisas? Ainda tem Então, álbum e o track cara, para vender? eu assim, o que acontece, gente? Infelizmente, eu tomei uma ruim em relação ao álbum. A gráfica que estava fazendo, eu tinha encomendado 500 exemplares e ele me entregou 170. E eu tô assim, nos últimos exemplares mesmo, assim, né? Não tô fazendo jogada. Eu contratei a gráfica de um outro quadrinista que ele tinha aberto uma gráfica, mas aí ele alegou problema aqui, problema ali, problema lá, e enfim, eu tô com pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Eu acho que eu devo ter uns, sei lá, uns 4 exemplares ainda lá. Tá muito pouco. Então, assim, mas quem quiser comprar meu material, cara, porque assim, gente, eu não sou webmaster, né? Eu não sei fazer site, né? Meu site está super desatualizado, algumas pessoas não conseguem nem abrir porque era HTML, mas aí eu peguei e transferi a minha lojinha para dentro de um blogspot, né? Então, é bancadolobo.blogspot.com. Ali tem os títulos que eu disponibilizo para venda. Inclusive, essa semana eu reformulei e tirei as 3 edições originais, tá? As 3 eu retirei de lá, porque tenho muito pouquinho mesmo e não vou mais vender dessa forma. Agora só quando eu participar de algum evento que eu vou disponibilizar, porque eles já são material raro. Mas, fora isso, tem os outros materiais lá, tem as outras, como o álbum de figurinhas, tem
o Encontro do Penitente, né, com cover, né, que é o Licantropia, tem o Ultrax, né, que é um, né, esse Star é muito bacana, cara. Aliás, o Star, eu falei o Trax, o Star, É. o Star, perfeito. Esse é o Cara, isso aí é um Super Sentai de um homem só, galera. Só o Lorde Lobo mesmo para arrumar essas paradas para nós aí. Cara, é muito bacana. Também tem vídeo aqui no canal. Foi indicado ao prêmio no ano passado. Muito bacana mesmo. Então, loja Banca do Lobo, .blogspot.com. É muito fácil. Banca do Lobo. Tá indo na banca, tá indo na minha banca virtual, bancadulobo.blogspot.com. O Luciano chegou aqui, ó. Luciano Cunha, o Lobo, foi o primeiro jornalista nerd que escreveu sobre o Doutrinador lá em 2013, 12 anos atrás. Respeito total ao trabalho de formiguinha dele, sempre valorizando o talento dele. Aê, é isso aí. Na época, eu colaborava na revista Mundo dos Super-Heróis, e aí eu via a movimentação na internet, era Facebook, né, Cunha? E aí ele postava uma página por semana, se eu não me engano, era assim, e aí eu disse, opa, olha isso, cara, sempre buscando conhecer sobre o cenário nacional de super-herói, e aquilo foi se destacou na época muito, assim, né? E aí, então, realmente eu tive a sorte, né? Acabei tendo a sorte de ser o primeiro jornalista a escrever sobre o Doutrinador, né? Na revista Visão, Mundo dos hein? Super-Heróis. Ó a visão do Lorde aí, ó. Já bateu o olho e falou: opa, isso aqui vai dar o que falar. E aí, virou filme, Mas virou série. nossa, era na hora certa, não tinha como. Tanto que foi um boom, né? Explodiu nacionalmente, porque aquilo era impossível, né? De não se enxergar o Doutrinador. Ó, aliás, dizem os ventos aí que ele tá com personagem novo aí sendo gestado, hein? Olha aí, Cunha, bora lá participar do Grandes Heróis BR. Aliás, o personagem novo dele, o novo personagem dele, é grande mesmo, hein? O que é esse encontro aí? Ele encontra o grande amor da vida dele, ele encontra finalmente a remissão dos seus pecados, ele encontra outras pessoas. Conta aí pra gente, o que é esse encontro? O que é o Almanaque Penitente Encontro? Então, meu caro, o Penitente, eu dividi ele em dois momentos canônicos, todas as fases são válidas, né? Primeiro, então, as histórias solo do personagem, né? Mas eu também, deixa eu ver, essa aqui foi a primeira edição, foi desde 2015, né, que eu senti a necessidade de colocar o Penitente se encontrando com outros heróis BR. E eu fiz isso por meio de formatinhos, né? A primeira que saiu foi essa aqui, o encontro do Penitente com a Nova, não é Nova, eu descobri pelo próprio Emílio Ribeiro que é Nova, né? Então esse aqui foi a primeiro Penitente encontro, né? Penitente e Nova, né? Então aqui é uma história que mistura zumbis e tecnologia, porque de repente pela cidade começam a aparecer um monte de zumbis tecnológicos, né? Ou seja, foram ressuscitados por meio de tecnologia, e aí, obviamente, que o Penitente, pelo lado dos mortos, e a Nova pela área da tecnologia, porque essa personagem do Emílio Ribeiro é uma ginoide, em vez de androide, ginoide, androceu, gineceu, né? É uma androide feminina, né? Então, colocamos os dois para investigar esse momento, né? Então, eles têm que resolver essa parada aí, por que está aparecendo zumbis biônicos, digamos assim, né? Então, eu comecei a colocar o Penitente se encontrando com diversos outros personagens nacionais, heróis, anti-heróis, heroínas, anti-heroínas, né? E saíram 9 edições em formatinho. 9, né? Eu não tenho a última aqui comigo ainda. Essa aqui é a edição 8. Não, tenho sim. A última está aqui comigo também. Foi um encontro com o Alma do Carlos Henry, né? Então, o grande Carlos Henry. Saíram formatinho, 9 exemplares. A 10ª edição não saiu. Eu deixei ela estava inédita. Mas aí o que eu fiz? Ninguém mais curte formatinho. Difícil, ninguém não, desculpa. Poucas pessoas curtem, eu até curto, né? O formatinho, né? Então o que eu peguei? Eu disse, não, eu vou juntar tudo que já saiu do Penitente, do almanaque do gibizinho Penitente Encontra, e vou transformar em formato americano. Mas aí eu pensei, mas não vou fazer isso um por um, né?
Então eu reuni as 9 edições lançadas até então, mais a edição 10. Dá para reparar ali no selinho, em cima do selo dos Grandes Heróis BR, diz compilado, né? Edições 1 a 9, mais a edição 10, que estava inédita até então. E é isso que tem, né? Então são todas as edições, só que agora em formato americano, e terá a mesma qualidade gráfica do álbum do Ultrax, né? Que daqui a pouco a gente pode falar. Mas vai ser a mesma pegada, né? Esse aí, o Ultrax teve, se eu não me engano, 232, essa vai ter exatamente 200 páginas, lombada quadradinha também, e essa capa, gente, ficou linda, porque maravilhosa essa capa. Né? Ficou muito bonita, né? O desenho do Penitente é um desenho que o Ron Freire havia me enviado, aí eu fiz as cores básicas, o Fito Cordeiro finalizou as cores, e pro fundo, ali, né, aquele tapete vermelho que ele está pisando, eu peguei vários quadros das HQs e todos os personagens que eles se encontram estão retratados aí nessa capa, né? Então acabou ficando uma capa muito bonita, né? Que nasceu do improviso ali, que eu não queria, não vou incomodar ninguém para desenhar a capa. Então o Ron já havia me mandado a ilustração, eu só coloquei na capa ali, né? E acabou ficando bonito. Não é para qualquer um. E a gente vai ter então todas as histórias já publicadas do Penitente se encontrando com outros super-heróis, né? Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!